Olá, você acompanha agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A vacina de Oxford contra a Covid pode reduzir a transmissão do coronavírus em 67%. Foi o que apontou um estudo preliminar, que ainda não foi revisado por outros cientistas. O primeiro estudo a documentar evidências de que uma vacina contra a Covid-19 pode reduzir também a transmissão foi feito com um imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. O resultado apontou uma redução em 67% nos testes positivos. O estudo é o mesmo que mostrou que a vacina teve eficácia de 76% com uma só dose. Essa proteção começa 3 semanas após a aplicação e é mantida até 90 dias. A pesquisa também apontou uma eficácia de 82,4% com a segunda dose, se aplicada 3 meses após a primeira. Esse novo resultado é melhor do que o encontrado anteriormente, que indicava uma eficácia de 54,9% quando o reforço foi aplicado após 1 mês e meio. 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca estão sendo aplicadas no Brasil após a aprovação para uso emergencial. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já recebeu o pedido de registro definitivo e vai ter até 60 dias para avaliar sua liberação. A Fundação Oswaldo Cruz importou a tecnologia da vacina e aguarda a chegada dos insumos para a produção de 50 milhões de doses até abril e 100 milhões até julho. A Universidade de Oxford anunciou o lançamento de um estudo para avaliar se a combinação de 2 doses de vacinas diferentes contra a Covid-19 é eficaz. O professor responsável pela pesquisa afirmou que, se a hipótese for confirmada, vai aumentar muito a flexibilidade da distribuição. O estudo vai envolver 820 voluntários com mais de 50 anos e vai analisar a combinação das 2 vacinas atualmente utilizadas no Reino Unido, a da Pfizer e a da AstraZeneca. A pesquisa também vai avaliar a eficácia da proteção com base no espaçamento entre as 2 injeções. Serão feitos testes em um intervalo de 4 semanas, próximo ao inicialmente recomendado, e um intervalo de 12 semanas, escolhido por autoridades britânicas para alcançar mais pessoas. País mais atingido da Europa pela pandemia, com mais de 109 mil mortes, o Reino Unido concentrou todos os esforços na vacinação para combater uma nova onda de infecções, atribuída a uma nova variante mais transmissível do vírus. Mais de 10 milhões de pessoas já foram vacinadas no Reino Unido e o governo pretende chegar a 15 milhões em meados de fevereiro, incluindo todos os maiores de 70 anos, profissionais de saúde e doentes mais frágeis. A eficácia da vacina russa Sputnik para a Covid ultrapassa os 90%. Os resultados preliminares foram publicados na revista The Lancet. A vacina Sputnik, desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya, teve eficácia de 91,6% contra casos sintomáticos da Covid-19. Os resultados preliminares, publicados na revista científica The Lancet, também apontaram uma eficiência de 100% contra casos moderados e graves da doença. A vacina funcionou bem em pessoas com mais de 60 anos. Em uma subanálise com 2.000 idosos, a eficácia ficou em 91,8%. Nenhum efeito colateral sério foi associado à vacinação, e a maioria dos eventos adversos relatados foram leves, semelhantes aos de uma gripe, dor no local da injeção e fraqueza. A vacina é a 4ª a ter resultados publicados em revista, depois da Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca e Moderna. Quando isso acontece, significa que os dados foram revisados e validados por outros cientistas. O ensaio da Sputnik ainda está em andamento e tem o objetivo de incluir um total de 40 mil participantes. E o monitoramento de segurança e eficácia continua. A produção industrial encerrou 2020 com uma baixa de 4,5% em relação a 2019. Segundo o IBGE, o resultado foi o pior para um ano desde 2016. A indústria brasileira fechou o ano de 2020 com queda de 4,5%, a maior dos últimos 4 anos. Apesar do avanço de 0,9% registrado em dezembro, o 8º mês seguido de alta, a atividade industrial não teve fôlego suficiente. No período, a indústria acumulou alta de quase 42%, eliminando a perda de 27% verificada entre março e abril, no auge dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na produção nacional. Entre todas as atividades, a maior influência positiva segue sendo a de veículos automotores, reboques e carrocerias, segmento que em dezembro avançou 6,5%.
Mesmo assim, o setor teve a maior baixa em relação a 2019, com queda de 28%. A Covid-19 tem vários sintomas e os mais comuns são febre, dor de cabeça, dores no corpo e perda do paladar. Mas um dos sintomas que tem chamado a atenção é a queda de cabelo. A Andressa contraiu a Covid-19 em abril do ano passado e, além dos sintomas que geralmente a doença apresenta, como tosse e febre, ela percebeu um outro problema que nem imaginou que pudesse estar relacionado ao coronavírus: a queda de cabelo. Estava caindo demais, eu percebi pelo ralo, que a gente, mulher, percebe no banho e no ralo, né? E quando penteava, e as falhas que ficavam na frente, bem aqui na entrada. E ele era grandão, eu tive que cortar para ficar melhor. A Andressa conta que o marido também pegou o Covid e teve o mesmo sintoma. A gente pegou a Covid junto, né? Ao mesmo tempo que eu tive, ele também teve. Aí ele também teve a queda de cabelo também. E foi aí que você imaginou que pudesse estar relacionada à Covid? Isso. A queda de cabelo é um dos sintomas relatados por quem teve Covid-19. De acordo com o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Medicina Capilar, a perda dos fios atinge aproximadamente 1/3 das pessoas que receberam o diagnóstico. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas tiveram perda de fios acima do normal. Isso é um fato que nós temos notado aí com grande frequência nos últimos meses. E realmente a incidência, ela aumentou muito da calvície pós-Covid, né? O Covid é uma doença inflamatória e acaba afetando de alguma maneira os cabelos, mas nós não imaginávamos que seria com tanta prevalência e com um fator assim que a gente fala que é super importante, é que antes as pessoas não relatavam essa queda. Agora, como a gente tem muitos consultórios especializados em calvície, a gente está conseguindo fazer um consenso entre todos os médicos que tratam calvície. E nós conseguimos descobrir que realmente é um fato verídico que está acontecendo aí no Brasil todo e que está no mundo todo, né? De acordo com o médico tricologista, que é um especialista em doenças do cabelo e couro cabeludo, uma das hipóteses mais aceitas para explicar a relação queda de cabelo e infecção de Covid-19 seria o grande estresse metabólico e inflamatório causado pelo SARS-CoV-2 no organismo. O coronavírus desencadeia uma resposta inflamatória, gerando a queda dos fios. A principal hipótese, o mais provável, é que o Covid é uma doença extremamente inflamatória. Então ela gera um estresse metabólico muito grande no nosso organismo. E isso aí faz acelerar a calvície, na verdade, hoje a gente sabe que a calvície é uma doença que não tem cura e ela tem uma mediação por fatores inflamatórios. E nesse caso, é uma hiperinflamação dos cabelos. Na verdade, ela é também uma inflamação não só durante a doença, mas após a doença. Então, é um período assim, de recuperação do organismo, só que o cabelo ele não é tido pelo organismo como um órgão essencial. Então, o cabelo ele vai sofrer alterações vasculares, ele vai receber menos nutrientes, menos oxigênio. Essa é uma das hipóteses mais plausíveis para explicar essa queda de cabelo tão intensa. Qual que é o normal, né? O senhor falou aí na queda de fios. Qual que é o normal? Quantos fios, né, caem por dia e como que a gente vai observar ali se está caindo mais do que o que é o normal, do que deveria cair? Existe um ciclo capilar, né? Depende da fase da vida. Mas eu falo que de 20 aos 40 anos, o normal é uma pessoa perder até 100 fios de cabelos ao dia. Tá? Isso não é nada desesperador, é uma coisa normal, é um ciclo do cabelo, ele vai ser renovado. Porém, a pessoa que perde de 150 a 200 fios tem que realmente ligar o sinalzinho de alerta ali, alguma coisa está errada. E a boa notícia para quem está passando por isso é que tem solução e tratamento para minimizar a queda dos fios. O especialista garante que é possível obter bons resultados com um consumo diário de multivitamínicos específicos para os cabelos e também com a aplicação de vitaminas diretamente no couro cabeludo, para estimular o crescimento. Se a pessoa tem tempo e consegue realmente fazer um tratamento completo, nós indicamos um tratamento que chama MMP. Ele é nada mais do que você injetar a vitamina, fatores de crescimento diretamente na raiz. Então é um aparelhinho que ele tem 27 agulhas e ele vai fazendo movimentos de perfuração bem milimétrico, de 1,5 milímetros até 2,5 milímetros, e ele consegue jogar na raiz
esses nutrientes. Então, em vez de você tomar por via oral, a gente injeta diretamente no couro cabeludo e faz o estímulo sanguíneo. Ou seja, quando essas agulhas elas penetram no couro cabeludo, elas saem um pouquinho de sangue. Esse pouquinho de sangue ele vai fazer com que o organismo entenda que ele está sendo renovado, vai trazer mais nutrientes para o fiozinho. Então, é um dos melhores tratamentos hoje. Só que junto com isso, a gente faz o laser, a gente faz a estimulação com corrente galvânica, que são tipo uns choquinhos, que ajuda o couro cabeludo a receber mais nutrientes e oxigênio. E, paralelo a isso, em casa, eu sempre receito um complexo vitamínico, que é super, super importante, diariamente, mais uma loção que a gente tem que formular de acordo com os exames do paciente. Então, é bem individual o tratamento, mas em base a isso seria o tratamento perfeito. Então, tem que ter um pouco de tempo, tem que ter um pouco de disciplina, porque tem que aplicar a loção 2 vezes ao dia para fortalecer. Mas é um tratamento que se mostrou mais efetivo hoje. O nível dos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste em janeiro era o menor desde 2015. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Os reservatórios, responsáveis por mais da metade da energia do país, tinham um armazenamento médio de 23% no final de janeiro. O volume de água era o mais baixo para o mês desde 2015, quando o volume médio dessas represas estava em 17%. Apesar da baixa, o Operador Nacional do Sistema, ONS, informou que não há risco de faltar energia no Brasil em 2021. Já o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, disse que desde o ano passado estão sendo adotadas medidas para garantir a segurança energética do país e permitir a retomada do crescimento econômico após a crise gerada pela pandemia. O baixo nível dos reservatórios é reflexo das chuvas abaixo da média nas duas regiões. E essa situação provocou o encarecimento das contas de luz em todo o Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira amarela, em vigor nas contas de luz em janeiro, continuaria a ser cobrada em fevereiro, o que significa uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. O período chuvoso nas duas regiões vai até abril, mas a recuperação pode não ser suficiente e o custo mais alto da energia seguir no país ao longo de 2021. Algumas medidas de países europeus estimularam as vendas de veículos no continente. O comércio dos elétricos dobrou e dos automóveis híbridos triplicou em 2020, com mais de 1 milhão de carros vendidos. Mais de 538 mil carros elétricos foram vendidos no ano passado, sobretudo na Alemanha, França e Holanda, assim como mais de 507 mil modelos híbridos plug-in. A Associação de Montadoras Europeias de Automóveis já fala em aceleração no quarto trimestre. Apesar da crise de saúde ter reduzido as vendas em 25%, os veículos híbridos e os elétricos superaram pela primeira vez os modelos a diesel na Europa no quarto trimestre. Alemanha, Itália e França registraram uma explosão na comercialização de carros elétricos. As vendas na Europa decolaram graças aos esforços tanto na oferta como na demanda. Os governos concederam bilhões de euros em subsídios para a compra de veículos mais ecológicos. Muitas pessoas também precisaram comprar carros novos para continuar entrando nos centros das grandes metrópoles. Cidades como Bruxelas, Roma ou Paris proibiram o acesso a seus centros dos veículos mais poluentes. A Torre Eiffel, ou Torre Eiffel, está passando pela maior restauração em 132 anos de história, tudo para os Jogos Olímpicos de 2024. O monumento mais visitado do mundo está de cara nova. Desde 1968, o símbolo parisiense ostentava uma cor própria conhecida por marrom Torre Eiffel. Serão 19 camadas sucessivas de tinta para a estrutura de 324 metros ficar dourada, a tão sonhada cor ocre do criador Gustave Eiffel. Isso dará um toque dourado à torre na época das Olimpíadas. Fará com que pareça mais jovem em comparação com o que estamos acostumados a ver. Não é revolucionário, mas quando houver um belo céu azul sobre Paris, você poderá ver efeitos metálicos, brilho e um efeito rejuvenescedor.
A restauração começou em 2019 e vai durar até novembro de 2022. Custará cerca de 50 milhões de euros. Além disso, a presença de chumbo na tinta torna necessário o reforço do protocolo sanitário da obra. O próprio criador, Gustave Eiffel, recomendou que a torre fosse repintada a cada 7 anos, um ritmo respeitado desde então. E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau!